Olá, eu sou o Emerson, consultor da Carreira Miller. Estou aqui para falar com você hoje, que é um profissional da área de TI da Klabin. A Carreira Miller, em parceria com a Klabin, está fazendo um projeto de estruturação de cards na área e você faz parte dele. Então, parte agora desse vídeo é para explicar um pouquinho do como você vai estar envolvido e o que a gente vai precisar de informações. Bom, vamos lá. Tem alguns tópicos aqui que eu coloquei para a gente conversar. Primeiro, qualquer dúvida que você tenha com relação ao questionário que nós vamos conversar agora, questionário que vai ser disparado diretamente para o seu e-mail, atrelado ao teu nome, então, enfim, todas as respostas já estão conectadas contigo, ele é individual, esse link, né? Então, qualquer dúvida que você tiver depois, assim, com esse questionário, você vai poder entrar em contato com a Luciana Bergamasco ou com o seu líder direto, e eles já estão totalmente informados por dentro, participaram de toda a construção disso aqui, para te auxiliar. Outro ponto também esse questionário ele vai ser disparado no dia 17, na próxima semana, na próxima segunda-feira. E ele vai ficar aberto por uma semana até o dia 21, ou seja, são 5 dias da próxima semana, que é o tempo que você vai ter para responder todas as questões que nós vamos passar um pouquinho por aqui agora. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no questionário e discutir questão a questão para vocês entenderem um pouquinho em detalhe, né? Vou abrir agora aqui para que fique claro como é que vai chegar esse e-mail, primeira etapa, né? Bom, tá aí na tela. O e-mail vai ser disparado de pesquisa@carreira.com.br via SurveyMonkey. SurveyMonkey é a plataforma que nós escolhemos aqui para colocar todas as questões. Bom, esse é um e-mail modelo que está aqui com o conteúdo, né? O de vocês vai ter alguns detalhes específicos, está direcionado. E o ponto a partir do momento que vocês lerem, cliquem em iniciar questionário para a gente começar agora as respostas, né? Vou abrir esse exemplo aqui que nós temos, que vai ser exatamente o modelo que vocês vão receber aí. Então, essa primeira etapa, essa primeira página de boas-vindas vai contar um pouquinho, né, quem é a Carreira Miller, qual é o intuito desse projeto, qual é o objetivo que nós temos com a tua participação. E importante ressaltar o seguinte, antes dessa primeira questão, esse questionário está dividido em 2 etapas. A primeira etapa é para colher dados do seu currículo, e a segunda etapa é para colher dados do cargo em que você está hoje, né? Então vamos lá, a gente vai ver isso aqui um pouquinho na prática. Antes de começar, a gente faz uma pergunta aqui que você vai colocar. Qual é a minha cidade de residência? Então você coloca a cidade que você estiver, né? Feito isso, vamos para a próxima etapa. Próxima etapa é a primeira, como eu disse, que vai tratar agora da questão de quais são os dados do seu currículo. Queremos agora conhecer você. Esse é o momento para você, com cuidado, colocar aí toda a tua trajetória profissional, tudo que você tem de experiência e conhecimentos, pelas questões que nós vamos detalhar por aqui agora, né? Então, vamos lá. Nessa primeira etapa, vamos coletar os dados do seu currículo. Essa etapa é muito importante porque tem como objetivo conhecer as suas competências e habilidades. A primeira questão é essa. Então, informe o tempo de experiência total que você possui na área de TI. Importante destacar o seguinte, aqui é todo o tempo de experiência que você tem. Desde o primeiro cargo que você já teve dentro da área de TI, eu trabalhei como auxiliar de escritório em um lugar, eu trabalhei como... Se isso não tiver com relação com a área de TI especificamente, você não considera. Considera a partir do primeiro cargo que você teve dentro da área. Suponhamos que você tem lá 4 anos de experiência ao todo, coloque lá o número. Simplesmente o número, não precisa escrever nada. A próxima questão aqui é o teu histórico profissional na área, como um todo. Repare que essa pergunta aqui ela tem um campo totalmente aberto para você colocar exatamente o teu currículo de forma bem aberta. Aqui na própria questão, a gente coloca um exemplo de resposta. E você pode brincar à vontade. Ele é um campo de texto aberto para você fazer, enfim, colocar todo aí a tua trajetória, a tua caminhada, né? A quarta questão, ela já vai trazer a questão de idiomas. Então a gente já tem alguns pré-determinados. Se você fala algum outro idioma que não está aqui, você tem um campo aberto para colocar o outro idioma aqui. Por exemplo, eu tenho um outro idioma, esse é o campo para você preencher. Se você não fala nenhum desses idiomas, você pode deixar todos esses campos em branco. Não é necessário colocar nenhum tipo de proficiência neles. A ideia aqui é só captar se você realmente tem contato, ou se você tem básico, intermediário, avançado ou domínio de qualquer um desses que nós colocamos aqui. Bom, quinta questão. Agora a gente começa a entrar em aspectos um pouquinho mais dos teus conhecimentos. E aqui vai ter um detalhe interessante para a resposta. Veja aqui, Queremos saber da sua formação? Use uma linha por formação, considerando informar sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Como é que vamos fazer isso aqui? Então, por exemplo, nesse caso aqui,
Você diz, eu tenho graduação em ciência da informação. Coloca aqui. O ponto e vírgula vai ser o meio que nós utilizaremos para fazer a separação do completa, incompleta ou cursando. Importante considerar o ponto e vírgula. Essa é uma das questões que nós vamos utilizar esse recurso. Vamos ter outras aqui para frente também que eu vou usar como exemplo, tá? Então, graduação em ciência da formação, completa. Segundo exemplo aqui, só para ilustrar, pós-graduação em ciência de dados. Se é o teu caso, você vai usar uma segunda linha, ponto e vírgula, e vai digitar exatamente ali em que situação se encontra essa formação, tá certo? Nós temos aqui separadas 7 linhas. Enfim, se você não tiver espaço, se complementar, passar essa questão, preencha com o que a gente tem aqui, com as principais que você considera e porventura, se porventura a gente precisar de mais informações, ou se você depois quiser transmitir, você pode informar também o teu líder. Bom, sexta questão. Agora queremos saber quais são os seus cursos extracurriculares. Aqui usaremos o mesmo formato do ponto e vírgula, só que tem um ponto interessante. Você vai dizer os cursos que você possua certificado. Essa primeira questão é de curso que você possua certificado. Você vai informar o curso e você vai dizer em qual nível você se enquadra dentro desse teu conhecimento. São 3 níveis, repare aqui. Nível 1 é um conhecimento básico, ou seja, você tem o curso, mas nunca o colocou em prática. O nível 2 é um conhecimento intermediário, com algumas aplicações práticas. E o nível 3 é o conhecimento avançado, aí sim com aplicações práticas há mais de 2 anos. Então, suponhamos aqui que eu tenho um curso específico com um certificado de JavaScript. Então, você vai utilizar uma das linhas abaixo, ponto e vírgula, e você vai dizer em qual nível agora. Nesse exemplo, nesse caso, essa pessoa estaria com conhecimento avançado nesse curso especificamente, nesse conhecimento especificamente que ela tem um curso, né? Metodologia ágil, por exemplo, é uma metodologia específica que eu também tenho um certificado, fiz um curso específico, mas hoje eu tenho um conhecimento nível 1, quer dizer, eu não tenho uma prática específica. Foram separadas 10 linhas para você colocar os cursos que você tenha certificado mais relevantes. Então aqui a ideia é a seguinte, separe os cursos de mais relevância. Se você não tem nenhum, se você tem 1 ou 2, preencha somente com o que você tem, não precisa inventar, não precisa se preocupar com isso. Use os campos que realmente têm ligação ou que você realmente tem informações para colocar. Aqui o intuito é colher dados do teu currículo e que você, de alguma forma, coloque isso considerando relevância, enfim, algo que realmente está atrelado com o que você deseja como carreira, como passo, né? A ideia, inclusive, e isso é importante colocar, que você coloque coisas que vão além do cargo que você atua. Queremos se conhecer, na verdade, agora como um todo. Às vezes você tem cursos e conhecimentos específicos que não estão ligados diretamente à posição que você atua atualmente, mas o importante é você dizer tudo, né? Não especificamente só com o que está ligado ao que você faz hoje, tá certo? Então a próxima questão, a 7ª questão, agora... Exatamente, 7ª questão. Nós vamos querer saber os conhecimentos em linguagens de programação. É a primeira pergunta que agora a gente vai focar especificamente em algo. Então, mesma coisa. Agora, nesse campo, você não precisa ter um curso formal, tá? Isso vem da tua carreira, da tua trajetória e tudo que você conhece. Então, quais as linguagens de programação que você conhece? Ponto e vírgula. Qual é o nível de conhecimento que você tem em cada uma delas? Mas eu sou da área de infraestrutura, então não conheço nenhuma linguagem de programação. Não se preocupe, não precisa preencher os campos. Não precisa inventar, colocar informação. A ideia aqui é conhecer o que realmente você tem, né? Então, vamos lá. A gente coloca alguns exemplos. Eu tenho JavaScript, por exemplo, aqui nesse caso, né? Nível 3, um conhecimento avançado. Um PHP intermediário, né? ABAP, conhecimento básico. .NET, um conhecimento básico. Então, para cada um dos conhecimentos que você possui, você vai utilizar uma linha, ponto e vírgula, nível de conhecimento. É muito importante vocês colocarem isso dessa forma, porque essa é a maneira que nós vamos depois fazer toda a tabulação e entendimento desses dados, tá certo? 8ª questão é o conhecimento em metodologias. Mesma coisa. Quais são os conhecimentos que você possui sem que necessariamente você tenha um curso, um certificado? É o teu conhecimento, tá? De novo.
conhecimento, o tipo de metodologia, e aí você vai colocar um nível dela, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso, ITIL, conhecimento básico. Tem o PMI, conhecimento básico. De novo, utilize somente as linhas que você tem algo a informar, não se preocupe com o restante. Se você não preenche as 10 linhas, isso não é um problema, pode ficar tranquilo. A gente quer realmente saber toda a contribuição que você tem no seu currículo, que você considera mais relevante para a gente, dentro desse trabalho de estruturação, chegar num resultado bem interessante, tá certo? Vamos lá, questão 9, agora é conhecimentos em infraestrutura. Mesma coisa, não tem um curso, mas tem o conhecimento. Qual é o nível desse conhecimento? Mesma coisa a questão. Firewall, por exemplo, nível 3, avançado. Protocolo de serviço de rede, um conhecimento básico, né? Eu tenho conhecimento aqui de nuvem, né? De cloud. Nível 3, mesma coisa. Conhecimento e o nível que você tem desse conhecimento especificamente. São 10 linhas também para a resposta nesse caso. Conhecimento em SAP. Aqui é uma questão bem específica e a gente até colocou para deixar um pouco mais amplo. Então, qual é o conhecimento que você tem na questão dos módulos, as aplicações? A gente colocou vários exemplos para ilustrar aqui também da mesma forma. Então, qual é o conhecimento que você tem? Qual é o nível dele? Informe todos, 10 linhas também. Né? Se você tem mais do que isso, considere os de maior relevância. Então, os de relevância 2 e 3, obviamente. 3 são os que você tem um conhecimento avançado e com certeza coloque os primeiro, né? Bom, próxima questão é a questão 11, é uma questão mais direta, ou seja, todas as outras questões elas foram abertas para você colocar, enfim, o conhecimento que você tem. E é possível que nessa questão 11, alguns dos conhecimentos que você já informou nas questões anteriores, eles apareçam de novo, porque agora são conhecimentos pré-determinados. Ou seja, se você tem conhecimento em algum desses elencados que já estão na questão aqui, você vai dizer lá qual é o nível, seguindo o mesmo critério, 1, 2 e 3. Então em arquitetura de dados, por exemplo, eu quero colocar um nível 2, que é o meu nível, que eu considero que tem. Na questão de alguns bancos de dados, eu quero pegar, por exemplo, o Oracle, aqui eu tenho nível 3, o conhecimento avançado, com prática. Se no restante você não tem nada, deixe-os em branco, assim como na questão de idioma que nós colocamos lá atrás, tá certo? Aqui estão todos os conhecimentos, depois quando você tiver acesso ao questionário, você vai poder ver em detalhes também, com mais calma, né? Fechamos essa primeira etapa. Então a etapa currículo, ela está resolvida. Agora nós vamos para a etapa 2, que é o cargo especificamente que você ocupa hoje. Então a gente vai querer conhecer um pouquinho agora de como são as coisas, as atividades, tudo que está atrelado à tua caminhada aí na cadeira que você ocupa. Então veja lá, nessa segunda a gente quer saber agora, e essa questão é bem importante. Ela está com alguns exemplos, ela fica um pouco longa, mas é para mostrar exatamente o que nós temos como interesse na resposta dela. Quais as atividades que você tem desenvolvido? Queremos saber o que faz, o percentual de tempo, né, que ela toma em sua rotina e a relevância que você dá a ela. Então entenda o seguinte, para a resposta, eu vou ler a questão exatamente como ela está aqui, depois a gente faz um exemplo prático, né? No campo em branco que a gente tem, então cada campo vocês vão colocar um tipo de atividade, né? Você responderá uma atividade por linha e colocará o percentual de tempo que desprende para cada uma delas. A gente vai falar um pouquinho desse percentual, tá? Importante, o preenchimento da atividade, ele deve ser por critério de importância, ou seja, essa primeira linha que nós vemos aqui, essa linha aqui, ela vai trazer a atividade mais importante do seu cargo e assim por diante, tá? Então você vai fazer uma separação por linha de atividades. E o interessante é o seguinte, talvez pode acontecer, se você informar, minha atividade é a primeira, é participar da definição dos padrões de configurações e características de trabalho dos produtos homologados, por exemplo. Essa é a minha atividade que eu considero a mais relevante e a mais importante. Lembrando que agora é a tua opinião, tá? É a atividade que você considera a mais importante, a mais relevante. Ponto e vírgula, qual é o percentual de tempo que você leva? Apesar de ser a mais relevante, é a que eu levo talvez menos tempo. Então, 40% nesse caso aqui. A segunda é prestar apoio técnico à distância em problemas não triviais às áreas de informática. São exemplos, tá? Então, essa é a minha segunda, por exemplo, ponto e vírgula, e eu levo o restante do tempo. Então, essa leva mais tempo, apesar de eu não considerar mais relevante. Aqui os campos são maiores, então a ideia é que você destrinche agora o teu cargo. Pense
a respeito dele, de tudo que você faz de atividade aí ao longo da tua semana, do mês, do ano, e que você distribua esses percentuais. A ideia seria, né, e é da gente chegar pelo menos à somatória desses percentuais em uns 100%, tá? Então tente fazer uma consideração dessa no final, para que a tua resposta ela seja bem completa e seja bem rica para contribuir para esse trabalho, tá certo? Então, essa é a 12ª questão. E a 13ª, por fim, é aquela. Informe aqui quem é o líder para o qual você se reporta. Esse está um campo aberto e exatamente esse é o intuito. Quem é o teu líder? Para quem é que você se reporta? Coloque o nome dele aqui, o nome completo dele, e clique em concluído. Está fechado o questionário. Opa, eu não coloquei nenhum nome, então eu vou colocar aqui, só para a gente fechar, né? Prontinho. O questionário está concluído, você já contribuiu com todo o trabalho que nós estamos querendo. Então, assim, basicamente a ideia desse vídeo, ele é bem rápido, mas a gente passou etapa a etapa para que você não tenha dúvidas. Como eu disse, se alguma coisa acontecer no meio do caminho, se tiver dúvida com alguma questão ou outra, a Luciana e o teu líder direto, eles já estão por dentro totalmente desse projeto, eles fazem parte desse projeto e vão poder dar toda a orientação para você, tá certo? Conto com a tua colaboração e até segunda-feira com o disparo do e-mail. Um abraço, tchau, tchau.